Sabe aquela sensação quando a gente começa uma dieta? Parece que a gente está numa briga constante com o nosso próprio corpo. E a verdade é que, de certa forma, a gente está mesmo. Mas por quê? Nesta análise, a gente vai mergulhar na ciência por trás dessa batalha para entender como lutar de um jeito mais inteligente e não mais difícil. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos entender o que é esse tal de contra-ataque do corpo. Depois, a gente vai explorar uma tática bem legal, a estratégia do prato cheio. Na sequência, vamos falar de dois aliados que são cruciais, o sono e o treino. E para fechar, a gente fala da mentalidade certa para conseguir manter a consistência. Bora lá? Então, começando pela primeira parte, o contra-ataque do corpo. É aqui que a gente vai entender a tal da plasticidade metabólica. Basicamente, por que o corpo reage tão forte quando a gente corta calorias de repente. O conceito-chave aqui é esse: plasticidade metabólica. Pensa nisso como o mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele não entende que a gente quer entrar em forma pro verão, sabe? Para ele, uma queda brusca de calorias é um sinal de perigo, uma ameaça à sobrevivência. E aí, ele entra em modo de proteção. Não é que ele seja do contra, é puro instinto. E o que acontece na prática quando o corpo se rebela? Bom, é uma verdadeira cascata de reações. O metabolismo dá uma freada, a função da tireoide e a produção de outros hormônios diminuem, o cortisol, que é o hormônio do estresse, dispara, aí o sono piora, a irritabilidade vai lá para cima. Resumindo, o corpo ativa uma série de mecanismos que tornam a perda de peso uma tarefa super difícil e bem desconfortável. Ok, já entendemos o problema, então vamos para a solução, nossa segunda parte, a estratégia do prato cheio. A ideia aqui é bem simples. Em vez de brigar com o corpo, que tal trabalhar junto com ele, hackeando o nosso sistema de saciedade com volume? A sacada aqui é a seguinte: o nosso estômago sente que está cheio não só pela química da comida, mas também pelo volume físico, sabe? É o que chamam de saciedade mecânica. Então, a estratégia é manter o prato cheio, com o mesmo peso de comida, para ter aquela sensação de satisfação, só que fazendo escolhas que diminuem drasticamente as calorias. E olha só esse exemplo, que ilustra isso perfeitamente. Um prato de 600 gramas, o mesmo peso, que enche o estômago do mesmo jeito, só que de um lado, com comidas mais oleosas, frituras, ele pode passar fácil de 1.000 calorias. Do outro lado, com proteína magra, feijão, vegetais, pode ter só umas 400. A diferença está toda na qualidade, não na quantidade de peso no prato. E como a gente faz isso no dia a dia? Bom, é aí que entram os vegetais cozidos, as saladas, alimentos que adicionam um volume gigantesco com pouquíssimas calorias. Pensa em abobrinha, berinjela, chuchu, eles são perfeitos para criar aquela sensação de nossa, tô cheio, não aguento mais, sem sabotar o déficit calórico. É uma ferramenta muito poderosa. Mas não é só sobre comida, tá? Na nossa terceira parte, vamos falar sobre os aliados cruciais, sono e treino. Eles são tipos coadjuvantes que acabam roubando a cena no filme do nosso metabolismo. Pensa nesse número aqui, 2 noites. É só o que precisa para começar a bagunçar o sistema de um jeito bem sério. Pois é, só 2 noites dormindo mal e a produção de testosterona já pode cair. E pior, os hormônios que controlam nosso apetite ficam todos desregulados. A grelina, que é o hormônio da fome, aumenta, e a leptina, que é o da saciedade, diminui. O resultado? Mais fome, menos satisfação. A batalha fica muito, muito mais difícil de vencer. E o treino? Muita gente foca só nas calorias que a gente gasta durante o exercício, né? Mas o verdadeiro poder dele, principalmente nesse contexto, é o sinal que ele manda para o corpo. Um treino intenso é uma forma de dizer para o corpo: ei, acorda aí, ativa esse metabolismo. Funciona mais ou menos assim. O esforço intenso libera neurotransmissores, como adrenalina e serotonina. Isso não só ativa o metabolismo, forçando o corpo a se adaptar, como também traz uma sensação de bem-estar que ajuda, e muito, a controlar o apetite. Aí as peças começam a se encaixar, tá vendo? Beleza, já temos a estratégia de comida e os nossos aliados. Agora, na quarta e última parte, vamos para a peça final que une tudo isso, a mentalidade da consistência. É ela que vai fazer a gente vencer o jogo no longo prazo. Uma das maiores armadilhas que existem é fazer trocas na dieta por conta própria, sem ter conhecimento. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Trocar 200 gramas de frango por 200 gramas de pão não faz o menor sentido nutricional. É que nem pedir um táxi e aparecer uma banana.
São coisas totalmente diferentes, mesmo que o peso seja o mesmo. E isso vale até dentro da mesma categoria de comida. Pão sírio, pão francês, pão de forma, cada um é diferente, tem um perfil nutricional diferente. Fazer essas trocas só na intuição é um convite para o erro. É por isso que uma orientação profissional pode ser um verdadeiro divisor de águas. No fim do dia, a gente chega a essa verdade bem direta. O sucesso ou o fracasso nessa jornada é uma responsabilidade individual. Não é sobre mudar a natureza, mas sim sobre assumir o controle do que, de quanto e de quando a gente come. Mas calma, tem uma notícia muito boa. Nós, seres humanos, somos incrivelmente adaptáveis. Isso tem um nome, adaptação hedônica. Aquele desconforto do início, de uma nova rotina, de uma nova dieta, ele não dura para sempre. Com o tempo, o corpo se acostuma e aquilo vira um novo normal. Então, a virada de chave na mentalidade é essa. Em vez de ficar pensando no para sempre, que é uma coisa que paralisa, o foco tem que ser no hoje. A preocupação é programar as refeições do dia e executar. O amanhã é outro problema. Isso transforma uma agonia que parece eterna numa tarefa que dá para gerenciar no momento presente. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Será que a gente não está colocando calorias demais em pouca comida? Talvez a resposta para uma mudança que realmente dure não seja esvaziar o prato, mas sim encher ele com as escolhas certas.